Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Solange, sou professora do primeiro ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação de Governador Valadares. Estaremos trabalhando hoje, sabe sobre o quê? Sobre acidentes domésticos. Isso mesmo. Será que aí nas férias de vocês, você está se cuidando devidamente? Vamos passar a saber um pouco, entendemos um pouco sobre como evitarmos o acidente doméstico. Hoje nós temos a presença muito importante aqui do Tenente Ailton. Tudo bem com você? Bom dia, Solange, é um prazer estar aqui. O Corpo de Bombeiros realmente já se encontra preocupado, já estamos praticamente no início das férias e vamos falar um pouco sobre acidentes domésticos, principalmente em residências. Que bom, muito obrigado por você estar aqui conosco. Vamos iniciar então? Isso. Aqui de primeiro já deixamos claro o telefone de emergências do Corpo de Bombeiros, que é 193. Caso ocorra qualquer incidente dentro da residência, os familiares ou responsáveis podem entrar em contato com a gente através do 193, que é um telefone de emergência. Primeiramente é o seguinte, nós já ficamos preocupados, porque sempre nos períodos de férias, onde aquelas crianças que possivelmente não vão viajar, vão ficar em casa, é onde os acidentes tendem a aumentar. Então, é muito comum, cuidado com objetos, os riscos de acidentes. Os pais devem lembrar que em todos os cômodos da casa existem perigos e nós vamos descrever todos eles aqui. Um dos principais preocupações nossas é com intoxicação. A intoxicação ela pode ser por remédios, pode ser por produtos de limpeza e esses produtos, principalmente aqui, nós separamos principalmente por cômodos da casa, né? Na cozinha, nós temos vários produtos que as pessoas têm geralmente em casa, né? Saponáceos, desentupidores, detergentes, sabão, alvejantes, e isso tem que ter um certo cuidado. Isso deve ficar distante ou trancado das mãos das crianças. Na sala, nós temos o quê? Algumas pessoas têm bebidas alcoólicas, elas têm plantas ornamentais. Isso tem que tomar cuidado. A criança, às vezes, pode pegar uma folha de uma planta, essa planta pode ser tóxica. No quarto, nós temos, às vezes, inseticidas, remédios, perfumes, e muitos perfumes, eles podem confundir as crianças com refrigerantes ou sucos, e eles podem, a tendência é de ingerir. No banheiro, as pessoas guardam remédios, perfumes, cosméticos, desodorantes, e da mesma forma também tem que ficar longe do alcance das crianças. E no jardim são as plantas, são aranhas, escorpiões, cobras. Então, muito cuidado com isso. As gramas devem estar bem aparadas, deve evitar entulho nos quintais, porque escorpião adora entulho. Então, a casa inteira, por si só, ela tem um risco muito grande. Então, às vezes, as pessoas em casa acham que um detergente não corre risco para a criança, né? E, na verdade, não só o detergente, como o perfume, ou até mesmo aqueles enfeites que tem na casa, né? Pode causar tudo algum isso. acidente. E volto a repetir também a bebida alcoólica. Isso. Muitas vezes a criança ela se assemelha aos pais. Ela vê o pai, por exemplo, tomando ali uma bebida alcoólica, ele pode achar que é um refrigerante e da mesma forma ele ingerir. Por isso todo esse cuidado. Aqui nós temos o quê? Guardar esses objetos fora da vista, fora do alcance das crianças. E na faixa da intoxicação, nós temos aqui uma divisão onde nós temos as crianças até 7 meses, na quais geralmente elas são as vítimas dos irmãos mais velhos. Os irmãos mais velhos fazem aquele papel de pai e às vezes pode dar para essa criança menorzinha alguma mamadeira ou algum desses líquidos que nós já falamos, simulando aí uma amamentação. E aí que está o cuidado de não se deixar as crianças sozinhas. Que acha que é normal, né? Que acha que é normal, porque ele vê o pai fazendo aquilo e às vezes ele acha que é normal e quer fazer. Só que ele, em vez de pegar uma mamadeira verdadeira, ele vai pegar um frasco de perfume, ele vai pegar uma bebida alcoólica e isso pode ter o diferencial. Nós, inclusive, tivemos um caso numa cidade próxima, onde o pai gostava de tomar catuaba, e a catuaba ela é escura, ela é muito parecida com a Coca-Cola. A criança chegou, viu aquela bebida escura na geladeira e achou que era Coca-Cola. E encheu a meladeira de catuaba.
Olha, E quando chegou na escola, ela tomou. E a catuaba também ela tem uma tonalidade um pouco adocicada que gera essa confusão. E aí o que aconteceu? A criança ficou alcoolizada na escola e teve que ser levada às pressas ao hospital. e até descobrir o que é a causa, né? A causa Demora, né? aí os professores foram averiguar a merendeira, aí verificaram que, ao invés de ser um suco ou um refrigerante, se tratava de uma bebida alcoólica. É. E aqui nós temos, né, o grupo 2, que são aquelas crianças acima de 10 meses. São aquelas maiores, porque muitas vezes elas brincam com bonecas. Mas quando às vezes não tem a boneca, ela pega o irmãozinho mais novo e faz dela a sua boneca, o seu filhinho. E aí que ele está o perigo dele querer copiar o que o pai faz, o que a mãe faz, que é dar a mamadeira, e nesse caso, em vez de estar dando uma mamadeira, ele pode estar dando um líquido que vai, consequentemente, causar uma intoxicação nesse bebê mais novo. São coisas simples, mas que analisando é muito fácil de ocorrer, né? Sim, sempre guardar em local seguro, se possível com chave e fora do alcance das crianças. Aqui nós falamos o seguinte: aquela medicação vencida, joga fora, ou então faz descarte dela, não deixe dentro de casa. Deixar o quê? Sempre um telefone, os telefones de emergência do Corpo de Bombeiros, do SAMU, caso isso venha ocorrer, para fazer logo a chamada o quanto antes for acionado o Corpo de Bombeiros e o SAMU, isso é muito importante. Tá? Olha para você ver aqui essa fotografia. Uhum. Como é que é a foto real e nos olhos da criança, como ela vê. Olha, incrível, né? Ela visualiza tudo ali como sendo um brinquedo. Como sendo um brinquedo. E está localizada onde? Debaixo da pia. Da pia. Fácil acesso. De né? fácil acesso. Então ela vê esses objetos coloridos, ela pensa, ela confunde e pode achar que é um brinquedo. E, consequentemente, colocar na boca. Pega ali, vai brincando, vai tentando abrir. E às vezes consegue. E vai até a boca. Vai até a boca. Então é o seguinte, principalmente se for produto tóxico, não tente fazer, dar leite, dar água, não. Alguns produtos tóxicos, depois de ingerido, se você tentar fazer a retirada, você vai causar um mal maior. É procurar um médico o mais rapidamente possível, um hospital, onde lá vai ser feito, sim, uma lavagem estomacal, mas de forma segura. Não tente fazer essa retirada em casa. Isso tem que ser feito num local especializado. Porque tudo que acontece, a família, o que mais rápido eles imaginam é o quê? Vamos dar um leite, não é assim? E aqui nós já falamos. Olha ali. O leite não deve ser utilizado, o vômito não deve ser induzido. Ou seja, eu vou provocar um vômito para ele retirar aquele produto de dentro do estômago. Só que já entrou causando um mal, se for sair, vai causar outro mal. A retirada vai ser feita, mas de forma adequada. Então, nunca deve usar o leite ou provocar um vômito. Ou provocar o vômito. Ou nós estamos falando, quando nós falamos no leite, qualquer outro produto também. Café, água, refrigerante, não. Isso deve ser feito numa rede hospitalar de forma adequada. Certo. Aqui nós falamos das plantas. São muito bonitas, você vê, realmente enfeitam o local, mas é ideal que a pessoa ela faça um estudo sobre aquela planta. Se aquela planta não é venenosa, porque muitas vezes a criança vai e começa a brincar. Aqui nós temos um desenho mesmo de um cogumelo. Existe o cogumelo que é comestível, mas também existe o cogumelo que é venenoso. Então, antes de você comprar um vaso para enfeitar a sua casa, procure fazer uma pesquisa sobre se aquela planta é ou não venenosa. Porque, no caso de ingestão, poderia sim causar um grave problema para essa criança. E, dentro do possível, também manter em local elevado, pendurado em correntes, ou então afixado na parede, de forma que a criança não terá nenhum acesso. Porque, além do perigo ali também, da ingestão daquele produto, daquele alimento ali que eles vão pegar, aquela folha que pode fazer mal para a saúde, tem o perigo também de puxar um vaso daquele e cair sobre a criança, né? E cair sobre a criança. Isso. Nós tivemos, se você está falando com relação a cair, nós tivemos uma situação numa creche aqui, na qual a televisão, não era um vaso, mas era uma televisão que estava em cima de um armário, a criança tentando ligar a televisão, quando ela foi tentar, o armário, juntamente com a televisão, caiu em cima da mesma. Foi uma situação realmente triste e a criança teve que ser realmente encaminhada ao hospital devido aos ferimentos que foi causados com isso.
Isso acontece muito, assim, as pessoas colocam falando da televisão aí também, colocam no móvel na sala e nem observa que a criança pode querer subir ali, puxar aquela televisão e cair, Isso. né? No caso dessa específica, o que constou na época é que o armário estava faltando uma das rodinhas. Então isso também facilitou que viesse a cair sobre a criança. É. Aqui nós temos um desenho mostrando uma possível intoxicação, tá? Outras situações, escadas. A tendência da criança não é andar, é sempre o quê? Correr. Muito cuidado. Se você mora em uma casa que você tem escada, você tem crianças menores, coloque um portão nessa escada. Coloque um portão. Por quê? A criança ela não tem noção. Depois que ela ficar maior, você pode vir retirar o portão. Mas o ideal é que seja o local cercado, justamente para evitar qualquer tipo de queda. E muito cuidado também com relação a brinquedos espalhados pelo chão. Skate, patins, porque a criança vem, não só a criança, o adulto também vem, escorrega e pode ser ocasionado uma queda. E toda criança, quando ele observa uma escada, ele quer imediatamente subir naquela escada, né? Ele acha interessante, então ele acha assim que vamos subir aqui. E muitas vezes quando chega um parente ou chega alguém, ele quer o quê? Geralmente atender correndo. Isso. E isso pode ocasionar uma queda. Então, vá devagar, utilize os corrimão. O corrimão está ali, é para segurança, para você segurar, tá? Outra situação. Agora não é uma época tanta, né? Mas mais no meio do ano, a situação de fogos de artifício. Mas também nos preocupa também. Cuidado com as crianças na virada do ano. Existem aqueles locais que soltam os fogos, ok? Esses fogos devem ser soltos por pessoas habilitadas, por pessoas qualificadas. Ideal que os pais evitem a compra desse tipo de material para criança. Existem muitos acidentes graves, até com perda de membros. Então, volto a repetir, apesar que dezembro não é uma época propícia, mas no final do ano, na passagem de ano, é uma data onde o pessoal trabalha, o pessoal mexe com fogos de artifício. E às vezes também, mesmo que não seja a época propícia para fogos, mas como eles estão de férias, os pais acabam comprando, né, aquelas bombinhas e dando para soltar. E pouquíssimas pessoas olham a faixa etária. É isso. Todos os fogos de artifício, ele vem na embalagem, a faixa etária a qual ele é destinado. Uhum. E pouquíssimas pessoas verificam isso. Então, lá tem até X idade, depois tem outros até Y idade. Então, as idades têm que ser respeitadas. E o ideal é que essa soltura seja também sob a fiscalização de um adulto. O que acontece muito é que os pais compram os fogos e simplesmente deixam as crianças soltando sozinhas. Isso não é adequado, tá? Porque muitas já fizeram querer soltar segurando. Isso. Aí há um risco de uma pequena explosão na mão, pode causar no mínimo uma queimadura e pode chegar até perdas de membro. Já existe aquelas brincadeiras que eles soltam os fogos, colocam, por exemplo, um balde e sentam em cima. Uhum. Olha os riscos aí que eles estão correndo. Então, se de tudo o pai comprar, mas que a soltura seja sobre a fiscalização de uma pessoa de maior de idade. Certo. Também a soltura de balões. Não é uma época também, mas engloba também na situação de acidentes domésticos. Uhum. Graças a Deus, na nossa região, não temos muito essa cultura de você soltar balões, mas ela também faz parte dos acidentes domésticos. Aqui, outra situação. Nós estamos falando de guardar os remédios, tá? Os produtos químicos, longe do alcance da criança. Mas também você tem que observar que, se você colocou esse objeto em local alto, se esse local não vai facilitar a criança a subir. Olha para você ver, subindo pela própria prateleira do armário. Isso tem que ser observado. Ou seja, foi feita até uma armadilha para ele mesmo, Sim. né? Sim. Quer dizer, ele foi esconder da criança, mas ao mesmo tempo, como você falou, ele causou uma armadilha para a criança. Isso. O ideal mesmo é que seja escondido. Por quê? Ele está fazendo aquilo porque ele está vendo o objeto. Quando você guarda num local escondido, trancado com chave, quase certo que a criança não vai saber que aquele produto está ali e, consequentemente, não vai tentar pegar. Correto. Tomada elétrica, muito cuidado.
Muitas vezes as tomadas são colocadas rente ao chão e muito cuidado. Muitas crianças elas tomam choque porque justamente elas são curiosas. O ideal é que os pais coloquem nas tomadas para aqueles protetores para impedir justamente que essas crianças menores enfiem qualquer tipo de objeto no orifício da tomada, porque senão aqui isso pode causar danos maiores. Poderia vir a causar uma parada cardiorrespiratória, uma parada respiratória. E aí, dependendo, se os pais não souberem prestar os primeiros socorros, pode ficar uma situação bem mais grave. Então, porque na tomada isso é muito, assim, acontece demais, né? Tudo que a criança encontra ali no chão, ele quer colocar Ele na quer tomada. colocar na tomada. Ele acha bonito, é como se fosse um brinquedo de encaixe. Justamente. Né? E isso aqui realmente pode causar problemas sérios de saúde com a criança. Para nós adultos, um choque desse aí já pode causar um trauma. Imagina então para uma criança pequena. Então, às vezes, a pessoa até está num local separado, que, sem ninguém, um adulto ali próximo, a criança está distante, né? Até o adulto chegar para chamar o socorro, já vai estar passando... E não esquecer de chamar o socorro. Isso. Muitas vezes as pessoas pensam que pegar aquela criança acidentada e levar ela para o hospital é a forma mais rápida. Tá, mas dependendo da situação, é melhor você esperar o socorro. Ou então você liga, já pega a orientação ali. O SAMU, o bombeiro, já vai orientando via telefone enquanto a ambulância já está em deslocamento. Certo. Objetos cortantes. Também outro perigo. Não deixar ao alcance de crianças faca, tesoura, chave de fenda, estilete. Isso, geralmente, o que eles têm cabos coloridos, como nós estamos vendo na foto. O estilete tem cabo colorido. Isso pode induzir a criança a achar que aquilo é um brinquedo e também vai querer mexer. E aí pode se cortar, com certeza vai se cortar ou vai se furar por causa que deixou objetos ao alcance da criança. É porque sempre, igual o senhor está falando, tem essa cor chamativa, né? Sim, hoje esses objetos quase todos vêm, essas cores, como você falou, muito fortes, isso. chamativas, e isso que induz a criança eles realmente... ficam-se eufóricos. Aí eles pensam que é brinquedo e que sempre está pegando. E até nas horas de lazer. Estamos chegando na época de Natal, onde os pais, os avós, os tios vêm comprar presentes. Ali nós temos uma bicicleta, ok, perfeito. Mas não se esqueça de, além de dar a bicicleta, dar também os equipamentos de proteção, os EPIs. Ali seria, por exemplo, o capacete. Vai proteger a criança se ela vier a cair. Se for possível, uma joelheira, uma cotoveleira. Tudo isso para proteção. A pessoa dá a bicicleta, mas esquece da segurança. Eles acham assim que deu a bicicleta, pronto, né? Não precisa cuidar. Mas temos que nos preocupar com essa segurança. Isso vai evitar possíveis fraturas, possíveis arranhões, abrasões na pele, porque a pessoa está usando realmente todo o equipamento de proteção. Olha para você ver. Olha a curiosidade. A curiosidade. Uma máquina de lavar. Como essa criança foi... ela pode confundir aquilo ali como uma casinha, como uma tenda. Então ela vai abrir e está lá dentro. Muito cuidado. Tá? A criança pode realmente confundir. Aqui vai ser minha cabana, vai ser minha casa. E isso induz a mesma a adentrar ali. E às vezes ela entra e puxa a porta. E pode ficar presa lá dentro. Isso pode causar um sufocamento, uma asfixia. Cuidado também com esse tipo de maquinário. Fiquem atentos, principalmente na área de serviço. Engraçado que, olha, eu tenho certeza que a maioria das pessoas, dos pais que vai estar nos vendo ali, nossa, eu nunca imaginava como que uma criança vai conseguir entrar. E realmente a gente sabe que ele entra com a maior facilidade. Acontece. Já tivemos casos aqui, por exemplo, a criança pegar uma panela de pressão e colocar na cabeça. É verdade. Né? Aí o pessoal até apelidava, né, de menino maluquinho. Né? A pessoa pega, coloca a panela de pressão na cabeça e depois não consegue tirar. São coisas, entre aspas, digamos assim, mais simples, mas que também são o quê? Acidentes domésticos. E aí temos que entrar em ação para fazer a retirada. A gente já tivemos a oportunidade de ver na televisão mesmo, criança que entrou dentro de um vaso de enfeite. Sim, cheguei a ver, teve que quebrar. Isso. Criança que enfiou a cabeça na grade, depois não conseguiu retirar. Tudo isso são o quê? Acidentes domésticos.
Essa aqui tem que tomar um sério cuidado. Quem mora em apartamento, você às vezes tem ali uma janela na sala. Cuidado, a tendência das pessoas é colocar o sofá ali, próximo à janela. Mas cuidado, a criança vai subir no sofá e vai ter acesso à janela. O ideal sempre que essa janela ou que tenha grades ou de rede de proteção de alta qualidade, justamente para evitar da criança cair lá de cima. E uma coisa também, não é só colocar a rede de proteção e não ter a manutenção naquela rede também, não é isso? Isso, porque essa rede ela vai estar tomando sol, tomando chuva, então com o tempo, logicamente, ela vai realmente se desgastar. Verifique com o fabricante qual a vida útil dela, depois venha fazer a troca periodicamente. Ou então, grades, apesar que a gente sabe que muitas vezes as pessoas não querem colocar grade porque acha feio. Isso. Mas o Corpo de Bombeiros, a gente não olha só se está feio ou se está bonito, nós olhamos a segurança. Segurança. A grade realmente dá uma proteção melhor do que a rede. Mas existem redes de boa qualidade que aguentam, sim, o peso da criança. Então, não esqueçamos disso. Pessoas que moram em edificações, já a partir do primeiro andar, colocar rede de proteção, porque a tendência da criança é ela escutar o movimento da rua, a buzina, os veículos passando, e a tendência dela é ficar, igual está na foto ali, querendo ver o movimento de longe. Ele sobe rapidinho ali, a gente nem percebe. Ali, a mesma coisa, né? Ele vê lá o filme do Super-Homem, daquele super-herói que está voando, e vai querer fazer a mesma coisa. Ali não tem o sofá, mas ele pegou um banquinho, ele arrumou, ele pegou uma cadeira, pegou um banquinho. Então, essa tela não é só onde está o sofá. A tela é para ser colocada em todas as janelas. Porque a pessoa também pode pensar, eu segui a orientação do bombeiro, não coloquei o sofá na janela. Mas você esquece que a criança pode pegar um banquinho. Esses banquinhos de plástico, por exemplo, eles são muito leves. Isso. Qualquer criança consegue arrastar e colocar ali na janela. E hoje em dia até alguns brinquedos, eles são resistentes. Sim. E tem uma altura que a criança consegue subir e ter acesso à janela. E como o próprio filme já mostra o super-homem voando ali, então ele acha, eu também vou conseguir. Ele também vai querer, isso mesmo. Então, situações também aqui, ó. Nós estamos falando dos brinquedos, né? Uhum. Brinquedos com ruídos excessivos, por causa da audição, tem que tomar cuidado. Brinquedos que cheiram alimentos, aquilo pode confundir a criança, aí a tendência dela cheirar, achar que é um cheirinho gostoso, lembra qualquer alimento. E querer engolir aquele objeto. Brinquedos que possuem partes cortantes ou pontiagudas, quando nós falamos sobre a tesoura, sobre a faca. Brinquedos que tenham substâncias tóxicas. Isso, verifique a forma que foi feito aquele brinquedo, como é que foi feito, quais os produtos que foram utilizados, o prazo de validade, a garantia dos brinquedos. Então, tudo isso, esses cuidados, muitas pessoas podem achar, mas que exagero. Não é exagero. Depois que o acidente ocorre, aí vem as pessoas, mas por que eu não olhei? Por que eu não verifiquei? Por que eu não fiz uma pesquisa antes? E aí pode ser tarde. Ou seja, quando a criança quer aquele brinquedo, um exemplo, né? Vai até a loja e viu aquele brinquedo, não, eu quero esse. Só pela imagem ali. Então, os pais não devem ir comprando. Primeiro tem que fazer aquela análise. Isso. Será que esse aqui é devido? Será que devemos comprar ou não? Brinquedos que podem levar a sufocamento, cordas, balões, etc. Brinquedos na faixa etária. Hoje os brinquedos já vêm dizendo qual é a faixa etária. Isso. Então, compre o brinquedo adequado à faixa etária do seu filho. Verifique as embalagens, se tem as informações do fabricante, porque se você precisar fazer uma reclamação, você tem aonde você vai recorrer. Brinquedos que podem causar choque elétrico, evite. E sempre devemos verificar o quê? Se o brinquedo ele tem o quê? O selo do Inmetro. Então é ideal isso. Se ele tem o selo do Inmetro, se ele tem um espaço reservado falando a faixa etária, isso é uma segurança, porque o Inmetro ele verificou e ele atestou que aquele brinquedo ele está adequado, ele está capacitado a atender aquela faixa etária de crianças. Certo. Aqui, da mesma forma, só que aqui nós estamos entrando numa situação um pouco diferenciada da anterior. Na anterior, nós falamos das crianças estarem
tocando ou enfiando o dedinho nas tomadas. Com relação aos acidentes domésticos, essa aqui também vai agora para os adultos. Aham. Com relação à parte elétrica. Muitas vezes nós vemos situações igual a que nós vemos na foto. Pessoa, principalmente próxima à estante. Certo. A pessoa, quando vai construir uma casa, na sala, próxima à estante, é ideal que ela coloque ali várias tomadas. Porque você vai ter ali a televisão, você vai ter talvez um DVD, um som, um videogame, um aquário, alguma coisa assim. E aí faz uma tomada só. E aí coloca o tradicional T, depois coloca outro T e quer ligar 5, 6 ou até mais equipamentos numa única tomada. E aí a sua fiação não vai ser suficiente, ela vai dar um superaquecimento. E, consequentemente, quando der um superaquecimento, olha aí o início do incêndio ocorrendo. Verdade. Isso é algo que acontece demais nas nossas casas, né? Chame um profissional da área. As fiações têm bitolas diferentes, né? A bitola, por exemplo, para o chuveiro é uma, para a fiação, para a parte do ferro elétrico é outra. Para os outros equipamentos, talvez seja mais fina, talvez seja mais grossa, justamente para evitar superaquecimento e incêndios. A grande maioria dos incêndios justamente começa na parte elétrica, porque em alguns casos a própria pessoa quer fazer aquele serviço e desconhece que você colocar uma fiação inadequada, sim, pode causar um incêndio. E depois que já destruiu tudo, né? Não adianta mais. Não adianta mais. Na cozinha, eu costumo dizer, não vou dizer cozinha, né? Porque na cozinha você tem um bebedouro. A criança tem que beber água. Eu falo assim, fogão. Fogão não é lugar de criança. De criança. Ela vai ter a idade, sim, que talvez ela possa vir aprender a começar a mexer. Mas, cuidado. Nós sempre falamos, mantenha as crianças fora da cozinha. Principalmente o quê? Do fogão. Do fogão. E sempre, dentro do possível, que quando quem estiver utilizando, o adulto, que use as têmporas do fundo, para deixar o quê? As panelas mais distantes do alcance das crianças, justamente para ele não estar mexendo ou querendo pegar aquela panela. Nós sempre... Opa, deixa eu voltar aqui, desculpa. Uhum. Então, a gente orienta as pessoas com relação a isso. E também o cabo das panelas também, viradas né? para o fundo. Isso. Viradas para o fundo. E justamente, se a panela estiver nas bocas do fundo, é quase certo que a criança não vai conseguir acessar. Mas estando aqui na frente, então, desde pequeno, você pai, você responsável, oriente essas crianças a não mexerem no fogão. O fogão não é lugar delas. Quando elas estiverem mais idade, ali na adolescência, sim, aí pode sim já começar, talvez a pessoa quer aprender a cozinhar, a fazer um café, alguma coisa nesse sentido, mas tudo tem seu tempo e não na faixa etária de crianças, porque assim, com certeza, eu como bombeiro já atendi aqui em Governador Valadares crianças que foram acometidas por queimaduras, não só por água fervendo, mas também por óleo quente. Nossa, e não custa nada a gente já iniciar desde muito cedo com as nossas crianças, explicando para elas, né? Não podemos chegar perto do fogão, já falando isso com elas. Isso, se ela está com fome, ela chega perto do pai e da mãe e fala que está. Quem vai pegar essa comida são os pais, e não a criança. É o diálogo, né? Já inicia. Começar, já. Outra preocupação, e grande. Você deve ter visto na televisão situações de afogamentos dentro da própria residência. Isso, demais, né? Quem tem piscina em casa, gente, o ideal, se você tem criança, é que você cerque, coloque uma grade em volta da piscina. Ou sobreponha a ela aquelas lonas. Uhum. Existe uma lona muito forte, que sim, ela aguenta o peso de uma pessoa. Por quê? Já houve situações dessas, onde as pessoas... Quando perceberam, a criança já estava lá dentro, e até uma situação inusitada, não só em piscinas, nós tivemos casos em Valadares de afogamento em balde, onde a criança veio e caiu de ponta cabeça e ficou com a cabeça lá dentro da água. Então, quem tem piscina, seja a piscina particular, ou seja, em edificações, o ideal seja cercada por grades e o acesso seja apenas por adulto, ou que as lonas, durante o tempo que não esteja ninguém utilizando, elas sejam forradas por lonas adequadas, justamente para evitar qualquer afogamento ou princípio de afogamento
principalmente com relação às crianças. E até quando é cercado com grades, ainda tem... Os pais têm que observar bastante o formato dessa grade, né? É, que nós falamos, dependendo da fechadura, a criança pode alcançar. Se for o caso, até colocar um cadeado. Isso. Se for o caso, até colocar um cadeado. Porque a criança, eles são muito espertos. Sim. Ele pode, igual você falou, dependendo da grade, ele pode vir pular a grade. Isso. Tá? Então, realmente, até o formato, você falou certo, tem que ser verificado de forma que seja uma grade que, de forma alguma, ele venha conseguir subir e pular e ter acesso a essa piscina. É porque, e acontece muito também, naquelas casas que não tem criança, e quando chega alguma visita com criança naquela casa, que tem uma piscina, acaba sendo o quê? Mesmo que esteja cercado, aquela criança observa aquilo ali e fica entusiasmado, né? Ele quer sempre estar indo para aquele local ali que não pode, né? Porque você sabe que criança, quando vê uma piscina, Os ele quer entrar de manhã e olhos. sair de tarde. É. Ele quer ficar o dia todo lá. Isso tem que ser verificado. Às vezes as pessoas até falam, né? Silêncio demais, desconfie. Desconfie. Alguma coisa está errada. E outra coisa também do balde. Isso é uma coisa, assim, muito importante para quem tem criança em casa. Porque muitas pessoas acabam o quê? Estou passando pano, aconteceu alguma coisa, deixei aquele balde com um pouco, mas é só um pouco de água. Eles nem imaginam o que pode acontecer, nós, do né? Corpo de Bombeiros, já atendemos essas situações onde a criança veio, caiu de ponta cabeça. Quando a mãe foi verificar, já havia passado ali alguns minutos. Só a título de informação, a partir de 4 minutos, nosso cérebro sem oxigenação pode causar sérias sequelas, isso se não vier causar a morte. Olha para você ver, já com 4 minutos. 4 minutos passa muito rápido. Muito rápido. Então, sempre tem que estar atento. Hum. Aqui, sacolas. Eles amam, né? As pessoas chegam do supermercado, chegam da mercearia e tiram ali a sua verdura, a sua carne, ou que seja, coloca na geladeira. Cuidado com as sacolas. Essas sacolas devem ser guardadas. A tendência da criança, sempre quando encontra esse tipo de objeto, é colocá-lo na cabeça e aí ocorre o quê? O sufocamento. Da mesma forma, também, objetos que têm cordas. Nós temos ali o bico com a cordinha no pescoço e isso tem que estar sempre atento, que essa cordinha pode vir causar um enforcamento. Tá? A pessoa ou pode ir enrolando, ou um enforcamento ou um sufocamento, da mesma forma. Então, sempre, novamente, estamos verificando isso. As crianças têm que estar sempre sendo vigiadas. Então, resumindo, devemos deixar a criança mexer em tudo? Claro que não. Muitas pessoas têm que saber essa palavrinha, não. Eu sei que é seu filho, mas você tem que dizer não para ele. Ele não pode mexer em tudo. Não pode. Deixar as crianças sozinhas com coisas perigosas? Claro que não. Lógico que não. Crianças têm que estar vigiadas. Elas não têm noção do perigo. Tá? E aí, elas podem brincar? Claro. Né? Depois de um ano que nós tivemos, né, de tantos problemas, tantas situações, as crianças agora estão no período de férias, elas querem brincar. Ok, ela pode brincar? Claro que pode. Mas isso tudo de forma o quê? Com segurança. Tá? Usando todos os equipamentos de proteção, os pais vigiando. Nós falamos de tudo isso, de todos os locais da casa estarem sendo vigiados e a qualquer situação anormal, qualquer problema que houver, o Corpo de Bombeiros está à disposição, tá? Através do telefone 193, é só chamar que nós passaremos orientações, não só por telefone, porque dependendo da situação, a orientação tem que ser passada via telefone, mas também estaremos enviando com certeza uma equipe até o local. A gente costuma ver muitas reportagens, as pessoas muito felizes, né? Nossa, pelo telefone o Corpo de Bombeiro conseguiu me ajudar. Sim. E salvou a vida do meu filho. Então, assim, é um reconhecimento muito grande, né? É muito gostoso a gente poder ouvir. Nos últimos meses, por exemplo, foram aproximadamente 5 ou 6 bebês que nós salvamos de engasgamento por telefone, só para você ter uma ideia. E uma coisa assim que acontece tanto é o engasgamento, né? A gente, isso acontece realmente. A gente pode depois, se for o caso, falar especificamente sobre esse assunto. Isso mesmo. Então, gente, que pena, né? Tá tão gostoso o nosso bate-papo aqui. Nós poderíamos ficar aqui falando muito mais, mas infelizmente nós temos um tempo a cumprir, não é assim mesmo? Ou seja,
você em casa, não se esqueça nunca. Podemos brincar? Claro que vocês podem brincar, mas sempre com segurança e sempre com um adulto próximo de você, não é isso? Vamos aproveitar bastante nossas férias, curtir bastante, sempre com proteção. Então, nós gostaríamos muito de te agradecer por estar aqui conosco. Foi muito valioso tudo que nos passou aqui, tá bom? Tá ok, nós estamos à disposição, Corpo de Bombeiros, né? Existem vários outros assuntos que poderiam ser abordados, nós estamos à disposição, tá? Tá joia, obrigada. De nada, bom dia. Então tá, gente, por hoje é só. Até o próximo encontro, que quem sabe não seja tão longe, não é isso? Então, aproveitem bastante as férias de vocês, curtam bastante, tá bom? Tchau!